Olá pessoal, eu vou apresentar um livro para vocês aqui e vou falar sobre três tipos de sermões. Três tipos de sermões. Como preparar mensagens bíblicas. James Braga, da editora Vida, é um livro acadêmico, está aqui. O livro, vamos ver se eu consigo focar aí para não. Aqui, tá? Eu poderia pegar qualquer um dos livros que eu tenho aqui, que eu tenho muito material, tá? De hermenêutica, exegese, de mensagem, mas eu preferi pegar esse aqui porque é um livro barato. O meu, eu tenho mania de colocar o nome meu, a data que eu comprei. Esse aqui eu comprei em 2017, 23/9/2017, e quanto que eu paguei. É uma loucura minha, mas eu faço isso. Tá aqui, ó, R$29,90. Então eu acredito que ele não tá muito mais que isso não, ó. Focou aí, tá? E se as pessoas adquirissem esses livros, porque essa quantidade de livros que eu tenho aqui, eu tenho mais de 3.000 livros, mais de 170 Bíblias de estudos, 123 Bíblias de leitura, tá? E que eu li, tá? Não eu tenho de brincadeira não, tá bom? E o que eu tenho de livro aqui é que foi lido, os que são de ler, lógico, de pesquisa não. E se todo mundo lesse, estudasse, ia evitar muitas coisas que se acontecem nas igrejas hoje por aí. Eu quero falar aqui, vou usar esse livro para me falar desses três tipos de sermão, que é o temático, o sermão textual, né? E o que eu mais gosto, que eu acho que é o mais completo, que é o sermão expositivo. Vamos começar pelo temático. Vamos lá, você sabe o que é um sermão temático? Não? Então eu vou apresentar para vocês aqui, ó. Tô com o livro na mão aqui, ó. Sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independente do texto. Ou seja, o nome já fala, né? Temático. Você pode. Hoje em dia, as igrejas neopentecostais aí, as do escurinho aí, das luzinhas, gostam de falar assim que eles estão numa série. Ah, estamos na série X, na série Y. E a série deles só enrola. Fica só lá enchendo linguiça e não sai do lugar, e não explica, e não fala nada, e só traz as coisas para os homens, né? E não é assim que funciona a mensagem bíblica, a pregação bíblica. A pregação bíblica não é assim que funciona. Um exemplo um exemplo de um sermão temático que ele apresenta aqui nesse livro aqui, ele está falando aqui, ó, mediante em várias partes da escritura, referemos ao nosso tema, trazendo-as à mente, encontramos os seguintes textos, os quais indicam por que com frequência a oração fica sem resposta. Aí ele vai usar aqui Tiago 4:3, Salmos 66:18, Tiago 1:6 e 7, Mateus 6:7, Provérbios 28:9 e 1 Pedro 3:7. Isso é um sermão temático. Você pode pregar uma parte num dia, uma parte no outro dia e assim sucessivamente, né? Ele pode ficar dividido assim, ó. Primeiro, por quê? Geralmente a sua oração não é respondida. Porque pedir mal, Tiago 4:3. Segundo, pecado no coração, está lá em Salmos 66:18. Terceiro, duvidar da palavra de Deus, está lá em Tiago 1:6 e 7. Quarto, vãs repetições. Quinto, desobediência à palavra. E sexto, procedimento irrefletido nas relações conjugais. Isso aqui é um sermão temático sobre por que a tua oração ela não é respondida. Você pode dividir, você prega no domingo uma parte, no domingo outra parte, e assim sucessivamente. Tá? Não use essa palavra, não, por favor. Ah, estamos na série isso, na série aquilo. Eles gostam de inventar e no fim da conta não prega nada, tá bom? Vamos lá para o segundo, que é o textual, o sermão textual. Você sabe o que é? Vou falar para vocês aqui, ó. O livro está na mão, tudo marcadinho. Sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto, constituído de um breve trecho da Bíblia. Cada uma dessas divisões é usada como linha de sugestão e o texto fornece o tema do sermão. Você já viu que eu já falei em vários vídeos meus aqui, que geralmente eles querem falar assim, eles falam assim, eu tenho um sermão, só falta eu arrumar um texto bíblico, porque eles fazem as coisas tudo ao contrário. Se tivesse lido e aprendido, não faria isso. É isso que faz falta o estudo.
Vou dar um exemplo aqui de um sermão textual. Vamos lá? Eu vou dar um exemplo aqui. Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Vamos dividir ele? Primeiro, o que Esdras estava? Estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Ó, já dá uma pregação boa aqui para falar sobre estudo. Entendeu? Segundo, estava disposto a obedecer a palavra de Deus e a praticá-la. Já vamos partir para a obediência à palavra de Deus. Aí você vai vir as tuas bênçãos. Você não vai comprar ela com dízimos e oferta. É com obediência. Não adianta dízimos e oferta e estar do jeito que está. Terceiro, estava disposto a ensinar a palavra de Deus e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Tá vendo? Foi dividido aqui no textual em 3 partes aqui, muito interessante. E aliás, é o que falta hoje nas igrejas aqui, estudo. Quantas igrejas vocês conhecem que tem escola dominical, tirando aí as Assembleias de Deus ou alguma outra aí que tem por aí? Muito pouca, porque culto de oração, então, ele foi banido. Ele foi banido. Você não vê uma igreja, o pessoal de joelho 1 hora orando mais. Não tem mais isso. Não tem, isso aí não existe mais não. E vamos para o último, que eu acho que é o melhor, o mais completo e o que mais tem que ser usado, que é o sermão expositivo. Eu vou ler aqui primeiro o que é um sermão expositivo. Sermão expositivo é aquele em que uma passagem... Perdão. Sermão expositivo é aquele em que uma passagem mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em função de um tema ou assunto. A maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem. E o esboço contém uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal. Ou seja, o sermão expositivo o que é? É ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto para o dia de hoje, tá? Vamos ver essa parte aqui que fala, ó. O sermão expositivo é aquele em que uma passagem ou mais, perdão de novo, ou que uma passagem mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em função de um tema ou assunto, tá? E a maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem. E o esboço contém uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal. Além da letra ser pequena aqui, eu tô apanhando pra caramba, porque tá vendo? Eu tenho esse óculos, e eu tenho o óculos meu de leitura que eu não sei onde foi parar. Preciso achar ele. Então, o sermão expositivo, para mim, é o melhor que tem. É o melhor que tem, porque você vai pegar o texto, você vai explicar o texto, o que não ocorre hoje. A pessoa lê lá o texto, sai fora do texto, não explica o contexto e pronto. E vai, viaja, faz viagens mirabolantes e não chega a ponto nenhum. Você tem que ler o texto, explicar o texto, o porquê, como que estava. Ler o texto, explicar o texto, o porquê. Você tem que ler o texto, explicar o texto, explicar o contexto, para quem que estava sendo falado aquelas palavras, aonde que ele estava, se possível a posição do sol, da lua, se estava chovendo, se estava seca, como que estava. E depois trazer isso para o dia de hoje e aplicar nos dias de hoje. Então falta muito isso, tá? Dos 3, o que eu mais gosto é o último aqui, que é o sermão expositivo, que eu acho ele bem interessante, tá bom? Então fica aqui essa dica, fica aqui esse livro interessantíssimo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece aí, pessoal, de se inscrever no canal, curtir, comentar, dar aquele joinha aí, que eu tenho bastante material aqui e vou estar apresentando todo dia, cada dia, um material diferente para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus e Ele há de querer.